Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite. Estamos aqui mais uma vez, eu, Padre João Cláudio, nas ondas da nossa internet, para a nossa reflexão diária do Santo Evangelho, neste sábado, dia 9 de novembro. Estamos celebrando hoje a memória da dedicação da Basílica de São João de Latrão, a Catedral do Papa, a Catedral de Roma. Lá que está a Cátedra de São Pedro. A cátedra é a cadeira. É lá que normalmente se costuma a definir os nossos dogmas sobre essa cátedra da Igreja. E é interessante porque o nome é italiano, no plural, então é São Joãos. Porque até hoje eles não sabem se é São João Batista ou Evangelista. Então, na dúvida, colocaram os dois. É San Giovanni Laterani, né? Se fosse o singular, seria Giovanni. Enfim, irrelevante. Ou não, sei lá. João, capítulo 2, versículos de 13 a 22. João 2, 13 a 22. Estava próxima a Páscoa dos judeus e Jesus subiu a Jerusalém. No templo, encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra dele. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus irmãos e minhas irmãs, é óbvio que essa analogia, o templo, a casa, a igreja, esse local aqui físico, ele é uma representação do templo que é o nosso corpo, do próprio corpo do Senhor, que não é a pedra, mas é a pedra feito carne. Assim como na palavra nós temos a palavra feito carne. O templo de Jerusalém, na pessoa de Jesus, tem um sentido muito profundo. O sentido daquele local onde nós cultuamos a Deus, na carne, no coração. Lembra que Jesus falou dos fariseus? De dentro para fora, não de fora para dentro. Nos preocuparmos em embelezar o templo dentro de nós. E não permitir que o nosso templo, o templo do nosso corpo, da nossa alma, e inclusive os templos das nossas igrejas se tornem casa de comércio. No mundo de tanta corrupção, eu acho que o que Jesus está fazendo aqui é um chamado de atenção não só a um lugar, mas a nós. Não vamos fazer da casa do Senhor, que é o nosso templo, que é a nossa comunidade, que é a nossa igreja, uma casa de comércio. E infelizmente nós vivemos num mundo onde muita gente faz da casa do Senhor, sabe o quê? Um trampolim para um alpinismo social. Um trampolim para um alpinismo econômico. Local de confusão, divisão. Sabe, gente? Eu acho que esse apelo de Jesus continua muito presente nos dias de hoje. E aí eu falo, também na nossa casa, na nossa família, nas instituições que cercam a nossa vida,
nas nossas escolas, nos nossos governos, nos segmentos, né, do nosso Estado, por exemplo, o judiciário, legislativo, executivo. Eu acho que em todos os âmbitos da nossa vida, esse apelo de Jesus tem que ser muito mais presente. E, de fato, o que Jesus disse aconteceu. 3 dias depois, seu templo foi destruído, ele foi reconstruído. Enquanto que o outro templo, está lá. Inclusive o local onde supostamente pode ter acontecido isso, onde estavam as bancas, estão lá, até hoje. Fiquemos em paz e que o Senhor nos acompanhe.